um homem escolhido por Deus, o primeiro rei de Israel, ungido para liderar milhões. Mas nos últimos momentos de sua vida, ele está sozinho, ferido, abandonado por Deus, perseguido por inimigos e prestes a cair sobre sua própria espada. Como alguém que tinha tudo, perdeu tudo. Hoje você vai conhecer a história mais trágica do Antigo Testamento, a queda de um gigante. E o pior, ela começou com uma única escolha, que custou um reino inteiro. Porque veja bem, Saul não nasceu mau. Ele não era um tirano desde o início. Ele foi escolhido por Deus, ungido pelo maior profeta de Israel, amado pelo povo. Mas algo aconteceu. Algo que transformou o homem mais poderoso de Israel no mais desesperado. E aqui está o que vai te arrepiar. Essa mesma coisa pode acontecer com qualquer um de nós. Então prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir sobre o rei Saul vai mudar completamente sua perspectiva sobre poder, obediência e o preço da desobediência. Nossa história começa há mais de 3.000 anos, em uma terra pequena, mas estratégica, entre o Mediterrâneo e o deserto. Israel, um povo que por gerações viveu de forma diferente de todas as outras nações ao redor. Enquanto egípcios tinham faraós, babilônios tinham imperadores e filisteus tinham seus reis, Israel tinha algo único, um governo teocrático. Deus era o rei. Profetas e juízes apenas transmitiam sua vontade. Mas havia um problema. Os israelitas olhavam ao redor e viam seus inimigos, organizados, poderosos, unidos sob liderança centralizada. E eles, divididos em tribos, coordenados apenas por juízes idosos. Samuel era o juiz da época, um homem íntegro, respeitado, o último dos grandes juízes de Israel. Mas Samuel estava envelhecendo, e seus filhos que deveriam sucedê-lo eram corruptos, aceitavam suborno, pervertiam a justiça. Foi então que os anciãos de Israel se reuniram e marcharam até Samuel com uma demanda. Dá-nos um rei para que nos governe, como todas as outras nações. Samuel ficou indignado. Não era apenas orgulho ferido, era algo muito mais profundo. Aquilo era uma rejeição fundamental de tudo o que fazia Israel ser Israel. Quando Samuel levou a questão a Deus em oração, ouviu algo surpreendente. Não foi você que eles rejeitaram, foi a mim. Desde que os tirei do Egito, eles têm me abandonado para servir outros deuses. Agora estão fazendo o mesmo contigo. Mas Deus disse algo mais. Atende ao pedido deles, mas adverte-os solenemente sobre o que o rei fará. E Samuel advertiu, com uma profecia que seria terrivelmente cumprida. O rei tomará seus filhos para seus exércitos, tomará suas filhas para suas cozinhas, tomará seus campos, suas vinhas, suas oliveiras, tomará 1/10 de tudo que vocês têm, e vocês mesmos se tornarão seus servos. E naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas Deus não responderá. O povo ouviu e disse, não importa, queremos um rei como as outras nações. Deus então disse a Samuel, dá-lhes um rei. E agora entra nosso protagonista, mas de uma forma que ninguém esperaria. Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel. Quis era homem de posses, mas não um líder nacional. E Saul? Saul era apenas um jovem fazendeiro. Um dia as jumentas de seu pai se perderam. Uma situação cotidiana, trivial. O tipo de problema que acontecia toda semana em fazendas de Israel. Quis enviou Saul e um servo para encontrá-las. Eles procuraram e procuraram. Atravessaram montanhas, passaram por várias regiões. 3 dias se passaram. Nada. Até que o servo teve uma ideia. Há um vidente na cidade próxima, um homem de Deus. Talvez ele possa nos dizer onde as jumentas estão. Esse vidente era Samuel. Mas aqui está o que Saul não sabia. Enquanto ele procurava jumentas perdidas, Deus estava preparando algo infinitamente maior. Um dia antes da chegada de Saul, Deus havia falado com Samuel. Amanhã, a esta hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim. Unge-o como líder sobre meu povo Israel. Quando Saul apareceu na cidade, Samuel ouviu e imediatamente ouviu a voz de Deus. Este é o homem.
Agora deixe-me descrever Saul para você. A Bíblia diz algo específico. Não havia ninguém entre os israelitas mais impressionante que ele. Ele era uma cabeça mais alto que qualquer outro. Numa época em que a altura média de um homem era cerca de 1,65 m, Saul provavelmente tinha 1,90 m ou mais. Ombros largos, presença física dominante. Quando ele entrava numa sala, as pessoas notavam. Era exatamente o que o povo queria. Um rei que parecesse um rei. Samuel convidou Saul para um banquete, deu-lhe o lugar de honra. E no dia seguinte, em particular, pegou um frasco de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. O Senhor te ungiu como líder sobre sua herança. Tu reinarás sobre o povo do Senhor e os livrarás de seus inimigos. Saul ficou atônito. Ele, que viera procurar jumentas, estava sendo ungido rei. Mas Samuel deu-lhe sinais específicos que comprovariam que aquilo era de Deus. E cada sinal se cumpriu exatamente como profetizado. Saul encontrou homens que confirmaram onde estavam as jumentas. Encontrou profetas que o envolveram em louvor. E o Espírito de Deus veio sobre ele com poder. Mas uma unção privada não era suficiente. O povo precisava aceitar seu rei. Samuel convocou todo Israel para Mispá, e ali, diante de milhares, organizou um sorteio público. Primeiro por tribos, depois por clãs, depois por famílias, estreitando até chegar a um único nome: Saul, filho de Quis. O povo procurou. Onde estava ele? Neste momento crucial, onde estava o futuro rei de Israel? Eles perguntaram a Deus, e a resposta foi quase cômica. Ele está escondido entre as bagagens. Pense nisso. O homem mais alto de Israel, o ungido de Deus, escondido entre malas e suprimentos como uma criança com medo. Eles o trouxeram para a frente da multidão. E quando ele se levantou, torre sobre todos os outros, o povo gritou: "Viva o rei!" Samuel então explicou os direitos e deveres da realeza. Escreveu-os em um pergaminho e o depositou perante o Senhor. E cada homem voltou para casa. Saul também voltou para Gibeá, sua cidade natal. E com ele foram homens valentes, cujos corações Deus havia tocado. Mas nem todos estavam convencidos. Alguns homens desprezíveis disseram: "Como pode este homem nos salvar?" E não lhe trouxeram presentes. Mas Saul permaneceu em silêncio. Ele precisava provar seu valor. A oportunidade veio rápido. Naás, rei dos Amonitas, sitiou a cidade de Jabes-Gileade. Os homens da cidade, desesperados, pediram um tratado. Naás concordou, mas com uma condição grotesca: "Farei um tratado com vocês, se eu puder furar o olho direito de cada um de vocês. Isso será uma desgraça sobre todo Israel." Era um insulto calculado, uma humilhação proposital. Os mensageiros de Jabes-Gileade correram por Israel buscando ajuda. Quando chegaram a Gibeá, contaram a situação. O povo chorou alto. Saul estava voltando do campo, conduzindo seus bois. "O que há com o povo? Por que estão chorando?" Contaram-lhe sobre os amonitas. E então algo aconteceu. A Bíblia diz: "O Espírito de Deus veio sobre Saul com poder, e sua ira se acendeu." Saul pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e enviou as partes por todo Israel com uma mensagem: "Assim será feito aos bois de qualquer um que não seguir Saul e Samuel para a batalha." O terror do Senhor caiu sobre o povo. 330.000 homens se apresentaram. Saul dividiu-os em 3 companhias e atacou os amonitas de madrugada. A vitória foi absoluta, tão completa que não sobraram 2 amonitas juntos. O povo exultante clamou: "Quem foi que disse: Saul reinará sobre nós? Tragam esses homens para que os matemos." Mas Saul, no auge de sua vitória, mostrou graça. "Ninguém será morto hoje, pois hoje o Senhor operou salvação em Israel." Samuel então disse: "Venham, vamos a Gilgal e ali renovemos o reino." E em Gilgal, diante de todo Israel, reafirmaram Saul como rei. Ofereceram sacrifícios de paz. E houve grande alegria. Tudo estava perfeito. Saul tinha o poder, a unção, o apoio do povo, vitórias militares. O futuro parecia brilhante. O que poderia dar errado? 2 anos após sua coroação, Saul escolheu 3.000 homens de Israel.
2.000 ficaram com ele em Micmas e nas montanhas de Betel. 1.000 ficaram com seu filho Jonatas em Gibeá. Jonatas atacou uma guarnição filisteia. Os filisteus ouviram e se enfureceram. Convocaram um exército massivo, 30.000 carruagens, 6.000 cavaleiros e soldados numerosos como a areia na praia. Quando os israelitas viram aquela força, apavoraram-se. Começaram a se esconder em cavernas, buracos, rochas, cisternas. Alguns até fugiram para o outro lado do Jordão. Saul estava em Gilgal, e os poucos homens que permaneceram com ele tremiam de medo. Samuel havia instruído Saul para esperá-lo 7 dias. Samuel viria e ofereceria holocaustos antes da batalha. Mas os dias passavam. Samuel não aparecia, e a cada hora mais soldados desertavam. No 7º dia, com o exército se dissolvendo diante de seus olhos, Saul tomou uma decisão: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Mal tinha terminado, Samuel chegou. O que você fez? Perguntou Samuel. Saul justificou-se. Quando vi que os homens estavam se espalhando, que você não chegava no tempo marcado e que os filisteus estavam se reunindo, pensei: os filisteus descerão contra mim em Gilgal, e eu não busquei o favor do Senhor. Então me forcei a oferecer o holocausto. Parecia uma justificativa razoável, lógica, prática. Era uma emergência, afinal. Mas Samuel não viu assim. Você agiu loucamente. Não guardou o mandamento do Senhor seu Deus. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido seu reino sobre Israel para sempre. Mas agora seu reino não subsistirá. O Senhor já buscou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, porque você não guardou o que o Senhor ordenou. Leia isso novamente. Seu reino não subsistirá. Por quê? Por oferecer um sacrifício? Parece severo demais, não parece? Mas não era sobre o sacrifício. Era sobre algo muito mais profundo. Era sobre confiança. Era sobre obediência, mesmo quando não fazia sentido. Era um teste. E Saul falhou. Ele tinha tudo o que precisava: a unção, a posição, a promessa de Deus. Mas quando veio a pressão, ele confiou em sua própria lógica em vez de confiar em Deus. Foi a primeira fissura. Pequena, quase imperceptível. Mas fissuras crescem. Anos se passaram. Saul reinou. Lutou contra todos os inimigos ao redor: Moabitas, Amonitas, Edomitas, os reis de Zobá, os filisteus. E onde quer que se voltasse, infligia castigo. Mas então veio uma missão específica, uma ordem direta de Deus através de Samuel. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel quando se opuseram a eles no caminho quando subiam do Egito. Agora vá e ataque os amalequitas e destrua totalmente tudo o que lhes pertence. Não poupe nada. Mate homens e mulheres, crianças e bebês, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Espere. Antes de você reagir a essa ordem, entenda o contexto. Os amalequitas não eram vítimas inocentes. Por gerações, eles haviam sido predadores cruéis de Israel. Quando Israel saiu do Egito, exausto, vulnerável, os amalequitas atacaram por trás, matando os fracos, os doentes, os retardatários. Não foi uma guerra honrada, foi massacre covarde. E por 400 anos eles continuaram: ataque surpresa, pilhagem, violência sistemática. Esta não era uma ordem arbitrária, era justiça há muito adiada, e era um teste claro para Saul. A instrução não poderia ser mais específica: destrua tudo, não poupe nada. Saul convocou o exército. 210.000 soldados marcharam para o território amalequita, posicionaram-se e atacaram. A batalha foi decisiva, completa. Os amalequitas foram esmagados de Havilá até Sur, perto do Egito. Mas então Saul fez algo que mudaria tudo. Ele capturou Agag, o rei dos amalequitas, vivo. E quanto aos rebanhos? Bem, pensou Saul, o melhor dos bois, ovelhas, cordeiros gordos, tudo que era bom, isso seria desperdício destruir. Vamos guardar. Mas o que era inútil e fraco,
isso sim destruiremos. Parece sensato, não? Por que desperdiçar recursos valiosos? Eles poderiam usar esses animais. Poderiam até oferecê-los em sacrifício a Deus. Uma boa ação, uma decisão prática, uma modificação inteligente de uma ordem muito severa, exceto por um pequeno detalhe. Não era o que Deus havia ordenado. Naquela noite, a palavra do Senhor veio a Samuel. Arrependo-me de ter feito Saul rei, porque ele se desviou de mim e não executou minhas instruções. Samuel ficou perturbado. Clamou ao Senhor a noite toda. Pela manhã cedo, foi encontrar Saul. Disseram-lhe: Saul foi para Carmelo. Lá ele montou um monumento em sua própria honra. Agora ele foi para Gilgal. Um monumento, em sua própria honra, após uma vitória que deveria glorificar a Deus. Quando Samuel chegou a Gilgal, Saul o saudou alegremente. O Senhor te abençoe. Cumpri as instruções do Senhor. Mas Samuel ouviu algo, berros, mugidos. Então o que é esse barulho de ovelhas em meus ouvidos? Qual é esse mugido de bois que estou ouvindo? Ah, constrangimento. Mas Saul tinha uma explicação pronta. Os soldados trouxeram do espólio dos amalequitas. Pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor seu Deus. Mas nós destruímos totalmente todo o resto. Percebe a sutileza? Os soldados trouxeram. Não foi minha ideia. Foi deles. E além disso, para sacrificar ao Senhor seu Deus. Era para uma boa causa. Transferência de culpa e justificativa religiosa. Tudo em uma frase. Samuel ergueu a mão. Pare. Deixe-me contar o que o Senhor me disse ontem à noite. Diga-me, respondeu Saul. Embora você fosse pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o cabeça das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel e te enviou em uma missão dizendo: vá e destrua completamente aqueles pecadores ímpios, os amalequitas. Lute contra eles até que sejam totalmente destruídos. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você se lançou sobre o despojo e fez o mal aos olhos do Senhor? Saul protestou: mas eu obedeci ao Senhor. Fui na missão que ele me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Os soldados pegaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava devotado a Deus, para sacrificar ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. 3 vezes agora, Saul havia mencionado sacrifício, como se isso justificasse tudo. E então Samuel pronunciou palavras que ecoariam através dos milênios. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em obedecer à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e prestar atenção é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque você rejeitou a palavra do Senhor, ele te rejeitou como rei. Silêncio. A sentença havia caído. Finalmente, Saul admitiu: pequei. Violei o mandamento do Senhor e suas instruções. Tive medo do povo e cedi à sua voz. Agora eu te imploro, perdoa meu pecado e volta comigo, para que eu possa adorar ao Senhor. Mas Samuel respondeu: não voltarei contigo. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. Samuel se virou para sair. Saul, em desespero, agarrou a borda do manto de Samuel. O manto rasgou. Samuel olhou para o tecido rasgado na mão de Saul. E então, com uma solenidade terrível, disse: o Senhor rasgou de você o reino de Israel hoje e o deu a um de seus vizinhos, que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem muda de ideia, pois ele não é um homem para mudar de ideia. Saul implorou novamente: pequei, mas por favor, honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que eu possa adorar ao Senhor seu Deus. Samuel concordou. Voltou, mas antes da adoração disse: tragam-me Agag, rei dos amalequitas. Agag veio alegremente, pensando: certamente a amargura da morte passou. Mas Samuel disse: como sua espada deixou mulheres sem filhos, assim sua mãe ficará sem filho entre as mulheres. E ali mesmo perante o Senhor em Gilgal,
Samuel cortou Agag em pedaços. Então Samuel foi para Ramá. Saul foi para sua casa em Gibeá. E a Bíblia registra algo devastador. Samuel nunca mais viu Saul até o dia de sua morte. Mas Samuel lamentou por Saul. E o Senhor se arrependeu de ter feito Saul rei sobre Israel. Mas a história não termina com um rei rejeitado. Deus já estava preparando o substituto. Deus disse a Samuel: "Até quando você lamentará por Saul? Eu o rejeitei como rei sobre Israel. Encha seu chifre com óleo e vá. Estou enviando você a Jessé, o belemita, porque escolhi um rei entre seus filhos." Samuel hesitou. "Como posso ir? Se Saul ouvir, me matará." Percebe a ironia? O profeta temia o rei que Deus havia rejeitado. Mas Deus instruiu Samuel a ir sob o pretexto de oferecer um sacrifício. Em Belém, Samuel examinou os filhos de Jessé um por um. Quando viu Eliabe, o mais velho, alto e impressionante, pensou: "Certamente o ungido do Senhor está diante dele." Mas Deus disse: "Não olhe para sua aparência ou sua altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência externa, mas o Senhor olha para o coração." Um por um 7 filhos passaram, e Deus rejeitou cada um. "Há mais algum?" perguntou Samuel. "Bem, há o mais novo", disse Jessé, "mas ele está pastoreando as ovelhas. Mande buscá-lo." E então entrou Davi, jovem, ruivo, de bela aparência, mas pequeno comparado aos irmãos. E Deus disse: "Levante-se e unja-o." Este é. Ali, cercado por seus irmãos, Samuel derramou óleo sobre a cabeça de Davi. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Mas sobre Saul, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Imagine isso: o espírito que deu poder a Saul, que o capacitou, que o guiou, havia partido, e em seu lugar, tormento. Os servos de Saul notaram: "Veja, um espírito maligno de Deus está te atormentando. Que nosso Senhor ordene que seus servos aqui busquem alguém que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vier sobre você, ele tocará e você se sentirá melhor." Saul concordou. E um dos servos disse: "Conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar. Ele é corajoso, é um guerreiro, fala bem e é de boa aparência. E o Senhor está com ele." Então Davi foi trazido à corte de Saul. E sempre que o espírito maligno atormentava Saul, Davi pegava sua harpa e tocava. Saul encontrava alívio. A ironia era cruel. O substituto escolhido por Deus agora confortava o homem que seria substituído. E nenhum dos dois ainda sabia completamente. Mas logo saberiam. Os filisteus reuniram suas forças para a guerra. Acamparam entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas acamparam no vale de Elá, alinhados para enfrentá-los. Por 40 dias, todas as manhãs e todas as tardes, um campeão filisteu emergiu das fileiras inimigas. Seu nome era Golias, de Gate. Tinha quase 3 metros de altura. Sua armadura de bronze pesava 57 quilos. A ponta de sua lança pesava 7 quilos. E todas as manhãs e tardes, Golias gritava o mesmo desafio: "Escolha um homem para descer e lutar comigo. Se ele me matar, nós seremos seus servos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos servos." E todas as manhãs e tardes, os soldados de Israel, incluindo Saul, ficavam apavorados. Davi, que estava levando provisões para seus irmãos, ouviu o desafio, viu o medo. E disse: "Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo?" Quando relataram isso a Saul, ele mandou chamar Davi. "Não tenha medo", disse Davi a Saul. "Seu servo irá e lutará contra ele." Saul riu. "Você não pode ir contra esse filisteu. Você é apenas um jovem. Ele é um guerreiro desde a juventude." Mas Davi insistiu. Contou de como matara um leão e um urso que ameaçaram as ovelhas de seu pai. "O Senhor que me livrou da pata do leão e da pata do urso, me livrará da mão desse filisteu." Relutantemente, Saul concordou. Tentou colocar sua própria armadura em Davi. Não serviu. Muito grande, muito pesada. Então Davi foi com seu cajado, sua funda e 5 pedras lisas do riacho.
Você conhece a história. A pedra, a funda, a testa de Golias, a queda do gigante. Davi cortando a cabeça de Golias com a própria espada do gigante. Israel explodiu em júbilo. Vitória impossível. Libertação milagrosa. Enquanto retornavam da batalha, algo aconteceu que mudaria tudo. As mulheres das cidades de Israel saíram dançando e cantando, celebrando com tamborins e instrumentos de 3 cordas, e cantaram: Saul matou seus milhares, e Davi suas dezenas de milhares. Saul ouviu, e algo escureceu dentro dele. Eles creditaram a Davi dezenas de milhares, mas a mim, apenas milhares. O que mais ele pode ter senão o reino? A Bíblia diz: e daquele dia em diante, Saul olhou Davi com suspeita. No dia seguinte, o espírito maligno veio sobre Saul com força. Ele resmungava em casa. Davi estava tocando harpa, como de costume, e Saul tinha uma lança em sua mão. De repente, Saul arremessou a lança. Vou pregar Davi na parede. Davi desviou. 2 vezes Saul tentou. 2 vezes Davi escapou. Saul começou a temer Davi, porque o Senhor estava com Davi, e havia se afastado de Saul. Então Saul teve uma ideia cruel. Não matarei Davi com minhas próprias mãos. Deixarei os filisteus fazerem isso. Ofereceu sua filha Merabe a Davi em casamento, mas com uma condição: seja valente para mim e lute as batalhas do Senhor. Esperava que Davi morresse em combate. Quando chegou a hora, deu Meraba a outro homem. Mas sua filha mais nova, Mical, amava Davi. Quando contaram isso a Saul, ele ficou satisfeito. Usarei ela como armadilha, disse a Davi. Por um preço de noiva de 100 prepúcios de filisteus, você pode casar com minha filha. Era uma missão suicida, mas Davi foi, e trouxe 200 prepúcios. Saul deu-lhe Mical em casamento. Mas quando percebeu que o Senhor estava com Davi e que sua filha o amava, ficou ainda mais temeroso. E assim, começou uma perseguição que duraria anos. Saul disse a seu filho Jonatas e todos seus servos para matarem Davi. Mas Jonatas amava Davi. Ele avisou Davi e intercedeu com seu pai: que o rei não peque contra seu servo Davi. Ele não pecou contra você. Ele matou o filisteu, e o Senhor operou uma grande salvação para todo Israel. Você viu e se alegrou. Por que então você pecaria contra sangue inocente matando Davi sem causa? Saul ouviu e fez um juramento: tão certo como o Senhor vive, ele não será morto. Mas quando Davi teve mais sucesso militar contra os filisteus, o espírito maligno voltou. Novamente Saul tentou pregar Davi na parede com sua lança. Davi escapou. Naquela noite, Saul enviou homens para vigiar a casa de Davi e matá-lo pela manhã. Mas Mical avisou Davi: se você não fugir esta noite, amanhã você será morto. Ela o desceu pela janela e Davi fugiu. Davi foi a Samuel em Ramá, contou-lhe tudo, e ali ficaram em Naiote. Quando Saul descobriu, enviou homens para capturá-lo. Mas quando chegaram e viram Samuel liderando um grupo de profetas profetizando, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros e eles também profetizaram. Saul enviou mais mensageiros. Aconteceu o mesmo, uma terceira vez. O mesmo resultado. Finalmente, Saul foi ele mesmo. E o Espírito de Deus veio até sobre ele. Ele tirou suas roupas e profetizou diante de Samuel. Caiu nu o dia todo e a noite toda. A humilhação era completa. O que se seguiu foram anos de perseguição. Davi fugindo, Saul caçando. Um jogo de gato e rato através das montanhas e desertos de Judá. Saul mobilizou 3.000 soldados escolhidos. Toda a maquinaria militar de Israel focada em um único homem. Em um ponto, Davi estava escondido no fundo de uma caverna em En-Gedi. Saul entrou na mesma caverna para aliviar-se. Os homens de Davi sussurraram: este é o dia, o Senhor te entregou o seu inimigo. Davi rastejou silenciosamente e cortou um pedaço do manto de Saul. Mas então sua consciência o perturbou. O Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, o ungido do Senhor. Quando Saul saiu da caverna, Davi o seguiu. Meu senhor, o rei. Saul se virou, e Davi se curvou, rosto ao chão. Por que você escuta quando as pessoas dizem: Davi está tentando te prejudicar?
Hoje você viu com seus próprios olhos como o Senhor te entregou em minhas mãos na caverna. Alguns me incitaram a matá-lo, mas eu o poupei. Olhe, veja o pedaço de seu manto em minha mão. Cortei o canto de seu manto, mas não o matei. Reconheça que não há maldade ou rebelião em mim. Não pequei contra você, mas você está caçando minha vida. Saul começou a chorar. Você é mais justo que eu. Você me tratou bem, mas eu te tratei mal. Você acabou de me dizer sobre o bem que me fez. O Senhor te entregou em minhas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra seu inimigo, ele o deixa ir embora ileso. Que o Senhor te recompense bem pelo que você fez por mim hoje. Agora eu sei que certamente você será rei, e que o reino de Israel será estabelecido em suas mãos. Fez Davi jurar que não destruiria sua descendência, e então voltou para casa. Mas a trégua durou pouco. Logo Saul estava caçando Davi novamente. Em outra ocasião, Davi e Abisai entraram no acampamento de Saul à noite. Saul estava dormindo, sua lança fincada no chão perto de sua cabeça. Abner e os soldados dormiam ao redor. Abisai sussurrou: Hoje Deus entregou seu inimigo em suas mãos. Deixe-me pregá-lo ao chão com uma lança. Não precisarei de um segundo golpe. Mas Davi disse: Não o mate. Quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ser inocente? Eles pegaram a lança e o jarro de água de Saul e saíram. Ninguém acordou. Do outro lado do vale, Davi gritou para Abner: Não é você um homem? Quem é como você em Israel? Por que você não guardou seu senhor, o rei? Alguém veio para matar o rei, seu senhor. Você não fez bem. Tão certo como o Senhor vive, vocês merecem morrer, porque não guardaram seu senhor, o ungido do Senhor. Olhe ao redor. Onde estão a lança do rei e o jarro de água que estavam perto de sua cabeça? Saul reconheceu a voz. É sua voz, Davi, meu filho. É minha voz, meu senhor, o rei. E novamente, Saul admitiu: Pequei. Volte, Davi, meu filho. Não te prejudicarei novamente, porque minha vida foi preciosa aos seus olhos hoje. Agi como um tolo e cometi um grande erro. Mas Davi não voltou. Ele sabia. As palavras de Saul não significavam nada. O tormento sempre retornaria. Mas a perseguição a Davi levou Saul a um ato impensável. Doeg, o edomita, informou a Saul que Aimeleque, o sacerdote de Nobe, havia ajudado Davi. Deu-lhe pão e a espada de Golias. Consultou o Senhor por ele. Saul convocou Aimeleque e todos os sacerdotes de Nobe. Por que vocês conspiraram contra mim, você e o filho de Jessé? Você lhe deu pão e uma espada e consultou Deus por ele, para que ele se rebelasse contra mim e ficasse à espreita, como está fazendo hoje. Aimeleque respondeu: Quem entre todos os seus servos é tão leal quanto Davi? Ele é o genro do rei, capitão de sua guarda e honrado em sua casa. Foi aquela a primeira vez que consultei Deus por ele. De modo algum, que o rei não acuse seu servo nem toda a família de meu pai, pois seu servo não sabe nada de tudo isso. Mas Saul decretou: Você certamente morrerá, Aimeleque, você e toda a família de seu pai. Ordenou aos guardas: Virem e matem os sacerdotes do Senhor, porque eles também apoiaram Davi. Eles sabiam que ele estava fugindo, mas não me informaram. Mas os soldados de Saul se recusaram a erguer a mão contra os sacerdotes do Senhor. Então Saul ordenou a Doeg: Você vire e ataque os sacerdotes. E Doeg obedeceu. Naquele dia, ele matou 85 homens que vestiam a estola sacerdotal. Depois foi a Nobe, a cidade dos sacerdotes, e matou homens, mulheres, crianças, bebês, bois, jumentos e ovelhas. O homem ungido por Deus para liderar Israel havia massacrado os próprios sacerdotes de Deus. A descida estava completa. Os anos finais de Saul foram sombrios, isolado, atormentado, cada vez mais instável. Os filisteus reuniram suas forças novamente, um exército massivo em Sunem. Saul reuniu Israel em Gilboa. Quando viu o acampamento filisteu, terror encheu seu coração. Consultou o Senhor, mas o Senhor não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Silêncio, silêncio ensurdecedor. Samuel estava morto.
Os outros profetas não falavam. O céu estava fechado. Em desespero, Saul disse a seus servos: encontrem-me uma mulher que seja médium para que eu possa ir e consultá-la. A ironia era incrível. O próprio Saul havia expulsado médiuns e espíritas de Israel. Agora, ele buscava uma. Seus servos disseram: há uma em Endor. Saul se disfarçou. À noite ele e 2 homens foram até ela. Consulte um espírito para mim, disse Saul. Traga para mim aquele que eu nomear. A mulher hesitou. Certamente você sabe o que Saul fez. Ele cortou os médiuns e espíritas da terra. Por que você está armando uma armadilha para minha vida? Saul jurou. Tão certo como o Senhor vive, você não será punida por isso. Quem devo trazer? Ela perguntou. Traga-me Samuel. Ela realizou seu ritual. E de repente gritou: por que você me enganou? Você é Saul. Não tenha medo, disse Saul. O que você vê? Vejo um espírito subindo da terra. Como ele se parece? Um homem idoso vestido com um manto. Saul soube que era Samuel. Curvou-se, rosto ao chão. Samuel disse: por que você me perturbou trazendo-me de volta? Estou em grande aflição, disse Saul. Os filisteus estão guerreando contra mim, e Deus se afastou de mim. Ele não me responde mais, nem por profetas, nem por sonhos. Por isso chamei você, para que me diga o que fazer. A resposta de Samuel foi terrível. Por que você me consulta, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse através de mim. Ele arrancou o reino de suas mãos e o deu a Davi. Porque você não obedeceu ao Senhor nem executou sua ira ardente contra Amaleque. O Senhor fez isso a você hoje. O Senhor entregará tanto Israel quanto você nas mãos dos filisteus. Amanhã, você e seus filhos estarão comigo. Amanhã, você e seus filhos. Saul desabou, caiu completamente ao chão, sem força, sem esperança. A médium o forçou a comer algo antes de partir na escuridão. Amanhã amanheceu sobre o monte Gilboa. Os exércitos se posicionaram. Os filisteus avançaram. A batalha foi brutal. Os filisteus pressionaram forte. Os arqueiros encontraram Saul. Flechas perfuraram sua armadura. Ele foi gravemente ferido. Ao redor dele, a carnificina era total. E então, os gritos que ele mais temia ouvir. Seus filhos estavam caindo. Abinadab, morto. Malquizua, morto. Jonatas, seu primogênito, seu herdeiro. O homem que defendera Davi. O homem que poderia ter sido um grande rei. Morto. Israel estava fugindo. A batalha estava perdida. Saul, sangrando, ferido, viu os arqueiros se aproximando. Virou-se para seu escudeiro. Saque sua espada e me atravesse com ela. Caso contrário, esses incircuncisos virão e me atravessarão e zombarão de mim. O escudeiro olhou para seu rei e não conseguiu. Não posso, não posso. Então Saul pegou sua própria espada, fincou-a no chão e caiu sobre ela. O escudeiro, vendo que Saul estava morto, fez o mesmo. Assim morreu Saul. Assim morreu seu escudeiro. Assim morreram seus 3 filhos. Naquele dia, juntos. A humilhação final. No dia seguinte, quando os filisteus vieram para despojar os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, despojaram sua armadura, enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamar a notícia em seus templos de ídolos e entre seu povo. Colocaram sua armadura no templo dos Astarotes, pregaram seu corpo no muro de Bet-Sean, o primeiro rei de Israel. Exposto, mutilado, transformado em troféu para adoradores de ídolos. Mas havia ainda alguns que se lembravam da bondade. Quando os moradores de Jabes-Gileade ouviram, lembraram-se. Anos antes, quando Naás ameaçara furar os olhos deles, fora Saul quem os salvara. Sua primeira grande vitória. Todos os homens valentes marcharam a noite toda. Foram até Bet-Sean, tiraram os corpos de Saul e seus filhos do muro. Voltaram para Jabes e os cremaram ali. Pegaram seus ossos e os enterraram sob uma tamargueira em Jabes. E jejuaram 7 dias.
Quando Davi ouviu a notícia, rasgou suas vestes. Todos os homens com ele fizeram o mesmo. Lamentaram e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e seu filho Jonatas, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque haviam caído à espada. E Davi cantou este lamento: Tua glória, ó Israel, jaz morta em teus lugares altos. Como caíram os valentes! Saul e Jonatas, amados e agradáveis em suas vidas, e na morte não foram separados. Eram mais rápidos que águias, mais fortes que leões. Como caíram os valentes no meio da batalha! Jonatas, jaz morto em teus lugares altos. Estou angustiado por você, meu irmão Jonatas. Você era muito amado por mim. Seu amor por mim era maravilhoso, superando o amor das mulheres. Como caíram os valentes! Como pereceram as armas de guerra! O homem que Saul perseguiu por anos agora chorava por ele. O homem que Saul tentou matar agora o honrava. De um pastor procurando jumentas ao primeiro rei de Israel, de ungido por Deus a atormentado por demônios, de vitorioso a derrotado, de pai amado a homem sozinho. Esta é a tragédia de Saul. Mas por quê? Porque Deus foi tão severo. Uma única desobediência custou um reino? Parece desproporcional. Parece severo demais. Mas espere. Não foi uma única desobediência. Foram duas. 3. Um padrão. Em Gilgal, quando ofereceu o sacrifício, confiei em mim mesmo, em vez de esperar em Deus. Com os amalequitas, modifiquei os mandamentos de Deus para adequá-los à minha conveniência. Com Davi, deixei a insegurança se transformar em paranoia, a paranoia em ódio, o ódio em tentativa de homicídio. Com os sacerdotes, matei os servos de Deus por ajudarem um homem inocente. Com a médium, violei minhas próprias leis em desespero, buscando respostas nos lugares que eu mesmo havia proibido. Cada escolha levando à próxima. Cada compromisso facilitando o seguinte. Uma espiral descendente que começou pequena, mas terminou em tragédia absoluta. A questão não era, por que Deus foi tão severo? A questão era, como Saul caiu tão longe? E a resposta está em algo que Samuel disse. Obedecer é melhor do que sacrificar. Saul tinha tudo o que precisava: a unção, a posição, o poder, a oportunidade. Mas perdeu tudo porque confundiu atividade religiosa com obediência genuína. Porque pensou que fins bons justificavam meios desobedientes. Porque quando veio a pressão, confiou em sua própria sabedoria em vez de confiar em Deus. Veja, Deus não procura pessoas perfeitas. Davi cometeu pecados horríveis, adultério, assassinato. Mas Deus chamou Davi de um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque quando confrontado, Davi se arrependia genuinamente. Porque a direção do coração de Davi era sempre de volta para Deus. Porque Davi entendia que obedecer a Deus não era opcional, mesmo quando doía. Saul sempre tinha uma desculpa. Sempre tinha uma justificativa. Sempre culpava outros. Os soldados fizeram isso. Tive medo do povo. Eu estava sob pressão. E lentamente, escolha por escolha, ele se afastou. O Espírito de Deus partiu. Os tormentos começaram. A paranoia cresceu. A violência aumentou. Até que ele estava consultando médiuns à meia-noite e caindo sobre sua própria espada em desespero. Aqui está a lição mais perturbadora. Você pode começar ungido e terminar atormentado. Pode começar escolhido e terminar rejeitado. Pode começar humilde e terminar orgulhoso. Pode começar servindo a Deus e terminar em guerra com Ele. Não é sobre ser perfeito, é sobre direção. Para onde seu coração está apontando? Quando você desobedece, justifica ou se arrepende? Quando falha, transfere culpa ou assume responsabilidade? Quando Deus diz não, você encontra uma brecha ou se submete? Porque a história de Saul é um aviso ecoando através dos milênios. Pequenas desobediências crescem em grandes tragédias. Pequenos compromissos levam a grandes quedas. Pequenas justificativas abrem portas que são muito difíceis de fechar. Saul perdeu seu reino por poupar ovelhas. Parece trivial, mas não era sobre ovelhas.
Era sobre quem estava realmente no trono de seu coração. Era sobre se ele confiaria em Deus mesmo quando não fizesse sentido. E quando falhou aquele teste, cada teste seguinte ficou mais difícil. Até que não havia mais testes, apenas consequências. Mas aqui está a esperança. Enquanto há vida, há escolha. Enquanto há arrependimento, há restauração. Deus não rejeita corações quebrantados. Ele rejeita corações orgulhosos. A diferença entre Saul e Davi não era que Davi não pecou. Era que quando Davi pecou, ele correu para Deus, não para longe dele. Então, onde você está hoje? Você tem desobedecido em pequenas coisas? Justificando compromissos? Culpando outros? Modificando os mandamentos de Deus para adequá-los à sua vida? Pare, porque a espiral começa pequena, mas não termina pequena. A tragédia de Saul não precisa ser sua tragédia. Escolha hoje, não amanhã. Não quando as circunstâncias melhorarem. Hoje. Porque Saul prova que você pode ter tudo e perder tudo. Mas Davi prova que você pode perder tudo e encontrar tudo novamente em Deus. A escolha é sua.